Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E dando continuidade à nossa segunda videoaula de hoje, nós vamos falar sobre os lápis. E para você que perdeu a aula anterior, eu vou deixar ela aqui na descrição, tá? Depois você passa lá e assiste. E para você que chegou agora, não esqueça de deixar um like e se inscrever no canal, tá? Estou me empenhando bastante para trazer o melhor conteúdo para vocês. Quando eu comecei a desenhar, eu não tinha noção da quantidade de graduações de lápis que tinha. Os lápis mais comuns eram o 2B, o 4B, o 6B. Então eu achava que só tinha esses tipos de lápis, essas graduações. Depois de um bom tempo eu fiquei sabendo que existia uma vasta graduação de lápis, que vinha do 9H até o 9B. E eu quero falar um pouquinho para vocês o porquê dessa numeração e o porquê dessa letra que vem logo em seguida. Mas antes de tudo isso, nós vamos entender como é feito o lápis, como é feito o grafite. Então, pessoal, o grafite ele é encontrado na natureza em forma de mineral em depósitos subterrâneos, né, e extraído através de mineração. O grafite natural ele é formado pela pressão e pelo calor de rochas sedimentares ricas em carbono ao longo de milhões de anos, né, que se formam ali. Só para vocês terem ideia, os maiores depósitos de grafite estão localizados na China, na Índia, no Brasil, no Canadá. O grafite no contexto ele é uma forma cristalina de carbono que é misturada com argila em diferentes proporções para produzir o lápis de diferentes dureza, ou seja, de diferentes escalas. Bom, então é a quantidade de grafite que determina a suavidade ou a dureza do traço do lápis. Por exemplo, lápis macio tem mais grafite, já os lápis duro têm menos grafite. Por isso que é uma escala de graduação formada pelas letras H, que significa hard, duro, e a letra B, que significa black, negro. Para diferenciar essas variações, há números no lápis. Então, no lápis significa que quanto maior o número, acompanhado da letra B, mais macio e escuro será esse lápis. E a letra H, por sua vez, quanto maior o número, acompanhado da letra H, mais clara e rígida será esse lápis. Então, pessoal, agora que nós já falamos sobre as graduações do lápis e vocês já entenderam sobre os tons de cada lápis, a gente vai dar início agora a um exercício aqui, ao qual eu preciso que vocês tenham pelo menos algumas graduações disponíveis aí do lápis mais claro até o lápis mais escuro, tá? Para vocês verem aqui na prática a tonalidade de cada um deles. E por sequência a gente vai dando prosseguimento a mais exercício agora e explorando mais as tonalidades, as luzes, as sombras, legal? Então bora lá. Bom pessoal, então aqui eu tenho uma escala de valores tonais, ou seja, réguas de valores tonais que vai do branco puro até o preto puro. Observa que entre o branco puro e o preto puro, nós temos uma escala de 9 valores. Então, os 3 primeiros são considerados claros, tá? Esses outros 3 aqui, que vai do 4 até o 6, são considerados médio. E esses outros 3, que vai do 7 até o 8, são considerados como escuro. Essa escala, ela não produz todos os valores encontrados na natureza, certo? O nosso olho ele não consegue enxergar todos esses valores. Então, por esse motivo que essa régua de valores nos mostra, né, os valores mais usados. Então, o valor tonal é a intensidade de tons que observamos, o quanto o tom é claro ou o quanto o tom é escuro, tá? Então, começamos o nosso exercício. Eu estou utilizando uma folha grossa com a gramatura de 190 gramas. Mas se você não tiver, você pode usar uma folha de papel sulfite, papel canson, tá? Qualquer folha que você tiver aí na sua casa, você pode utilizar, que é mais mesmo para você fazer um treino. E vamos utilizar aqui o lápis 6B, tá? Tá aqui, o lápis 4B, o lápis 2B, o lápis H e o lápis 2H. Eu também vou utilizar aqui uma folha de acetato, que é esse plástico aqui transparente, ele é um pouquinho grosso e você encontra ele com facilidade nas livrarias, são bem baratinho. Então eu utilizo ele para colocar em cima da folha, né? E eu consigo enxergar o que eu já fiz e o desenho como um todo. Então fica melhor para mim.
Se você não tiver ele, você pode utilizar também uma folha de papel sulfite. Isso daqui é mais mesmo para o seu braço não ficar esfregando no grafite e acabar borrando todo o desenho, tá? Então é interessante que você utilize sempre quando você for fazer qualquer tipo de desenho, certo? Então aqui eu fiz 5 quadrados, tá? E nesse primeiro quadrado eu vou começar utilizando o lápis 6B. Então eu vou pegar aqui o lápis 6B. Eu não gosto de trabalhar com lápis assim, tá? Eu gosto mais de trabalhar com lápis em pé, porque eu consigo ter controle dele. Então a gente vai passando esse lápis, o 6B, em toda a região aqui desse quadrado. Uma forma que eu gosto também de passar o lápis, muitas vezes eu passo ele reto, mas a maioria, quando eu não quero que fique manchadinho, eu vou passando ele em forma de círculo, tá? Que ele preenche melhor. Então esse quadrado aqui eu vou preenchendo ele todo, vou deixando ele bem homogêneo, tá? Eu não vou utilizar esfuminho, papel higiênico, porque é mais mesmo para treinar com lápis, né? Bom, então tá aqui o primeiro quadrado, né? A gente já fizemos com lápis 6B. Então agora eu vou pegar o lápis 4B, nós vamos fazer o segundo quadro. Então dessa mesma forma que eu fiz o primeiro, né? Eu vou passando um lápis em forma de círculo nos cantinhos para não sair para fora. Com cuidado. Isso é importante vocês treinar também essas limitações de linha que a gente tem para quando você for fazer no seu desenho, né, você já ficar afiadinho, não ultrapassar com o lápis, né? Então aqui eu vou preenchendo da mesma forma que eu preenchi o quadrado anterior. Uma dica que eu quero dar para vocês observar é o seguinte: quando vocês pegam um lápis e ele está bem apontado, vocês tomam cuidado porque o começo pode ficar muito mais escuro, por a ponta estar bem fina, e depois que a ponta fica mais gasta, ele já vai ficar um pouco mais claro, tá? Então um lápis sempre bem apontado, ele te dá uma precisão maior na tonalidade que você, quando você começa a usar ele. Bom, tá aqui o 4B. Então agora a gente vai fazer esse próximo quadro, que é usando o lápis 2B. Então, pessoal, essas primeiras aulas, elas são assim mesmo, sabe? Às vezes você pode achar até que é meio chata, porque você está na intenção já de chegar e começar a fazer desenho então, mas isso aqui é necessário, sabe? É necessário que você aprenda a fazer isso daqui primeiramente, para depois você começar a fazer desenho. Bom, tá aqui o 2B. Agora a gente vai utilizar o lápis H. Quando você usa um lápis mais claro, é importante que você observe também o peso que você vai pôr nele, tá? Porque senão ele pode escurecer. Com o lápis H também, ó, em forma de círculo, eu vou fazendo para tirar toda esses risquinhos que fica, né, do lápis, e ele ficar bem homogêneo. E agora a gente vai utilizar o 2H.
Bom, pessoal, então tá aqui as 5 tonalidades, né, que a gente fizemos com lápis 2H, lápis H, lápis 2B, lápis 4B e lápis 6B. Então isso aqui é a classe tonal. Agora nesse retângulo a gente vai fazer da mesma forma que nós fizemos aqui, só com um diferencial. Aqui a gente fez eles todos separados, tá? Então aqui a gente vai fazer eles todos juntos, da mesma forma que foi feito aqui, mas fazendo uma transição de mudança de um tom para o outro, sem deixar marcação, tá? Então esse tom ele tem que vir para esse tom, a mudança dele, sem ficar uma parede no meio dividindo. Aqui ficou muito preto, aqui ficou mais claro, isso não pode acontecer. Então começamos aqui com o lápis 6B, aqui a folha de acetato, né, para não manchar o desenho, e para vocês também observar aqui a parte de baixo que eu estou fazendo. Então com o lápis 6B eu venho trazendo ele, né, começo com cautela, principalmente quando eu vou pôr o lápis na região muito estreita, muito pequena. Aí quando você sente confiança já, você já vai aumentando a velocidade, aumentando a intensidade também do lápis, para deixar ele no preto natural mesmo do grafite desse lápis. Então pessoal, aqui não tem o que falar muito mesmo, né? É só vocês verem que a gente está fazendo um preenchimento e uma transição de uma cor para outra. Então vocês observam que aqui eu começo a ultrapassar um pouquinho, tá? Ó. Agora com 4B. Ó, com 4B eu já venho nessas emendas aqui, ó. E a importância de fazer em círculo, ó, porque eu consigo arrumar as partes que vai ficando manchadas, ó. E agora, dando sequência, eu venho com 2B. Já invado aqui a parte do 4B. Agora a gente vai pegar o H. Esse aqui a gente vai utilizar o 2H. Então vocês observam que eu sempre invado um pouco a outra área para poder fazer a transição, tá? Aí esse último aqui, que é o 2H, a gente vai trazendo já mais bem leve para fazer de encontro com o branco, ó. Então você só encosta o lápis e deixa se perder, se misturar no branco, ó. Certo, pessoal? Então ficou assim, ó, tá? E essa transição, essas transições, elas são chamadas de degradê, ó. Isso aqui é o degradê. Isso aqui a gente vai utilizar em todos os desenhos que a gente for fazer realista, tá? Essa transição de tom de um tom para o outro será feito em todos os desenhos. Então, ficamos por aqui e a gente se vê numa próxima aula. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar um like aí para fortificar o canal e nós nos vemos em breve.